29. A chegada da minha irmã a Roma, alguns dias depois, ajudou a desviar minha atenção da tristeza por causa de David, que não queria ir embora, e me fez voltar ao ritmo normal. Minha irmã faz tudo depressa, e a energia rodopia à sua volta em pequeninos ciclones. Ela é 3 anos mais velha e 8 centímetros mais alta do que eu. É atleta, estudiosa, mãe e escritora. Durante todo o tempo que passou em Roma, treinou para uma maratona, o que significa que acordava de madrugada e corria quase 30 quilômetros, durante o tempo que eu geralmente levo para ler um artigo de jornal e tomar 2 cappuccinos. Na verdade, ela parece uma gazela quando corre. Quando estava grávida do seu primeiro filho, certa vez nadou de uma margem à outra de um rio no escuro. Não quis acompanhá-la. Eu sequer estava grávida. Era com um medo danado. Mas a minha irmã não sabe o que é ficar com medo. Quando estava grávida do segundo filho, uma parteira perguntou se Catherine tinha algum medo que nunca houvesse revelado sobre qualquer coisa que pudesse dar errado com o bebê. Por exemplo, defeitos genéticos ou complicações durante o parto. Minha irmã respondeu: "Meu único medo é que o bebê vire republicano quando crescer." É esse o nome da minha irmã, Catherine. Ela é minha única irmã. Quando éramos crianças na zona rural, éramos só nós duas morando em uma fazenda com nossos pais. Não havia outras crianças por perto. Ela era forte e dominadora, a comandante da minha vida inteira. Eu vivia em perpétua admiração e medo dela. A opinião de mais ninguém importava, só a dela. Eu roubava quando jogava baralho com ela só para perder, para ela não ficar brava comigo. Nem sempre éramos amigas. Eu a irritava, e tive medo dela, acho, até fazer 28 anos e me cansar de ter medo. Esse foi o ano em que finalmente a enfrentei, e a reação dela foi algo do tipo: "Por que demorou tanto?" Mal estávamos começando a estabelecer os novos termos do nosso relacionamento quando meu casamento começou a desandar. Teria sido tão fácil para a Catherine obter sua vitória graças à minha derrota. Eu sempre fora a amada, a sortuda, a preferida, tanto da família quanto do destino. O mundo sempre foi um lugar mais confortável e acolhedor para mim do que para minha irmã, que se esforçou muito na vida, e algumas vezes tudo o que conseguiu foi ser ferida por ela com bastante força. Teria sido tão fácil para a Catherine ter reagido ao meu divórcio e à minha depressão com um "Ah, olha a menininha perfeita agora." Em vez disso, ela me apoiou totalmente. Atendi o telefone no meio da noite, sempre que eu estava aflita, e fazia ruídos reconfortantes. E ia comigo sempre que eu saía à procura dos motivos pelos quais estava tão triste. Durante muito tempo, ela praticamente me substituiu na minha terapia, tamanha a frequência da sua participação. Eu ligava para ela, depois de cada sessão, para relatar tudo o que havia compreendido no consultório da minha terapeuta. E ela largava o que quer que estivesse fazendo e dizia: "Ah, isso explica muita coisa." Ou seja, explica muita coisa sobre nós duas. Agora, nos falamos pelo telefone quase todos os dias. Ou pelo menos, nos falávamos antes de eu vir para Roma. Hoje em dia, antes de qualquer uma de nós duas entrar em um avião, uma sempre liga para a outra para dizer: "Sei que isso é mórbido, mas eu só queria dizer que eu te amo, você sabe, só para garantir." E a outra sempre diz: "Eu sei, só para garantir." Ela chega a Roma preparada como sempre. Traz 5 guias, todos os quais ela já leu, e tem a cidade já mapeada mentalmente. Já estava totalmente orientada antes mesmo de sair da Filadélfia. E isso é um exemplo clássico da diferença entre nós duas. Sou aquela pessoa que passou as primeiras semanas em Roma andando a esmo, 90% perdida e 100% feliz, vendo tudo à minha volta como um lindo mistério inexplicado.
mas é meio assim que o mundo sempre me fez parecer ser. Aos olhos da minha irmã, não há nada que não possa ser explicado se a pessoa tiver acesso a uma biblioteca básica. Minha irmã é uma mulher que guarda a enciclopédia Columbia na cozinha, ao lado dos livros de culinária e, de fato, a lê por prazer. Existe um jogo que às vezes gosto de jogar com os meus amigos, chamado Olhe Só. Sempre que alguém está em dúvida sobre algum fato obscuro, por exemplo, quem foi São Luís, eu digo, olhe só. Pego o telefone e disco o número da minha irmã. Algumas vezes ela está no carro, levando os filhos de volta para casa depois da escola, e diz, pensativamente, São Luís, bom, ele na verdade foi um rei francês, o que é interessante porque... Então, minha irmã vem me visitar em Roma, na minha nova cidade, e é ela quem vai mostrá-la a mim. Isso aqui é Roma, a La Caterine, cheia de fatos, datas e de uma arquitetura que não vejo, porque minha mente não funciona assim. A única coisa que quero saber sobre qualquer lugar ou qualquer pessoa é a sua história, e essa é a única coisa na qual presto atenção. Nunca nos detalhes estéticos. Sophie veio ao meu apartamento um mês depois de eu ter me mudado para lá e disse: que banheiro cor-de-rosa lindo! E essa foi a primeira vez que percebi que ele era de fato cor-de-rosa. Cor-de-rosa de cima a baixo. Ladrilhos cor-de-rosa por toda parte. Eu, sinceramente, não tinha reparado antes. Mas o olho treinado da minha irmã detecta os detalhes góticos, romanescos ou bizantinos de um prédio, o desenho do chão de uma igreja, ou o apagado esboço do afresco inacabado escondido atrás do altar. Ela percorre Roma com as suas pernas compridas. Costumávamos chamá-la de Caterine das coxas de 1 metro. E caminho apressada atrás dela, como venho fazendo desde que aprendi a andar, dando 2 passinhos aflitos para cada passo seu. Está vendo, Liz, diz ela. Está vendo como eles simplesmente colaram essa fachada por cima daqueles tijolos? Aposto que se a gente virar a esquina vai encontrar isso. Está vendo? Eles usaram mesmo os monolitos romanos originais como vigas. Provavelmente porque não tinham homens suficientes para tirá-los do lugar. Eu gosto bastante da cara de segunda mão dessa basílica. Caterine carrega seu mapa e seu guia verde. E eu carrego nosso piquenique para o almoço. 2 daqueles pães redondinhos, uma linguiça condimentada, sardinhas em conserva enroladas em volta de suculentas azeitonas verdes, um patê de cogumelos que tem gosto de floresta, bolas de mussarela defumada, rúcula com pimenta, tomatinho cereja, queijo, água mineral e meia garrafa de vinho branco gelado. E enquanto me pergunto aonde vamos comer, ela pergunta em voz alta: por que as pessoas não falam mais sobre o Concílio de Trento? Ela me faz entrar em dúzias de igrejas romanas, e eu as confundo todas. Santo isso e santo aquilo, e santo alguém dos penitentes descalços da Divina Misericórdia. Mas o fato de eu não conseguir me lembrar nem dos nomes, nem dos detalhes, não quer dizer que eu não adore entrar nesses lugares com a minha irmã, cujos olhos cor de cobalto não deixam escapar nada. Não me lembro do nome da igreja que tinha os afrescos tão parecidos com aqueles murais feitos pelos americanos, mas lembro-me de Caterine mostrando-os para mim e dizendo: não dá para não amar aqueles papas que são a cara do Franklin Roosevelt, ali em cima. Também me lembro da manhã em que acordamos cedo e fomos assistir à missa em Santa Susana. E ficamos de mãos dadas, ouvindo as freiras entoarem seus cantos gregorianos da alvorada, ambas aos prantos por causa da magia ressoante de suas preces. Minha irmã não é uma pessoa religiosa. Na verdade, ninguém da minha família é. Passei a gostar de me referir a mim mesma como a ovelha branca da família.
Minhas experiências espirituais interessam a minha irmã, sobretudo pela curiosidade intelectual. Acho esse tipo de fé tão lindo, sussurra ela para mim na igreja. Mas não consigo. Simplesmente não consigo. Vejam outro exemplo das diferenças em nossa forma de encarar o mundo. Uma família que mora no bairro da minha irmã recentemente viveu uma tragédia dupla, quando tanto a mãe jovem quanto seu filho de 3 anos descobriram estar com câncer. Quando Caterine me contou isso, só consegui dizer chocada: meu Deus, essa família precisa de uma bênção. E ela firme retrucou: essa família precisa de comida. E dedicou-se a organizar o bairro inteiro para levar um jantar para aquela família, todas as noites, durante um ano inteirinho. Não sei se a minha irmã tem plena consciência de que isso é uma bênção. Saímos de Santa Susana e ela diz: você sabe por que os papas precisavam de planejamento urbano na Idade Média? Porque a cidade recebia basicamente 2 milhões de peregrinos católicos por ano de todo o mundo ocidental, que vinham fazer a caminhada do Vaticano até São João Laterano, às vezes de joelhos. E essa gente toda precisava de infraestrutura. A fé da minha irmã é no aprendizado. Seu texto sagrado é o dicionário Oxford da língua inglesa. Quando ela inclina a cabeça para estudar, correndo os dedos pelas páginas, ela está com Deus. Nesse mesmo dia, vejo minha irmã rezando outra vez. Quando ela se ajoelha no meio do fórum romano, limpa um pouco da sujeira do chão, como se estivesse apagando um quadro negro, e em seguida empunha uma pedrinha e desenha para mim, na terra batida, a planta de uma basílica romanesca clássica. Aponta para o desenho e depois para a ruína à sua frente, fazendo-me entender como aquele prédio deveria ter sido 18 séculos antes. Com o dedo, esboça no ar vazio os arcos ausentes, a nave, as janelas há muito desaparecidas. Como um menino pintando o céu, ela preenche o cosmo deserto com a sua imaginação e reconstrói o que foi destruído. Em italiano, existe um tempo verbal raramente usado, que se chama passado remoto. Usa-se esse tempo quando se está falando de coisas em um passado muito, muito distante. Coisas que aconteceram há tanto tempo atrás que não têm absolutamente mais nenhum impacto pessoal sobre você. Por exemplo, a história antiga. Mas a minha irmã, se falasse italiano, não usaria esse tempo verbal para falar de história antiga. No mundo dela, o Fórum Romano não é remoto, tampouco é passado. É exatamente tão presente e próximo dela quanto eu. Ela vai embora no dia seguinte. Escute, digo, não deixe de me ligar quando o seu avião pousar em segurança, certo? Não quero ser mórbida, mas... Eu sei, querida, diz ela. Eu também amo você. 30. Algumas vezes fico muito surpresa ao perceber que a minha irmã é esposa e mãe e eu não. De certa forma, sempre pensei que seria o contrário. Pensei que seria eu quem acabaria tendo uma casa cheia de botas sujas de lama e crianças aos berros, enquanto Caterine viveria solteira em carreira solo, lendo sozinha na cama todas as noites. Nós crescemos e nos transformamos em adultas diferentes daquilo que qualquer um poderia ter previsto quando éramos crianças. Mas acho que é melhor assim. Contrariando todas as previsões, cada uma de nós criou a vida que combina consigo. A natureza solitária de Caterine significa que ela precisa de uma família para mantê-la afastada da solidão. A minha natureza gregária significa que eu nunca precisarei me preocupar com o fato de estar sozinha, mesmo quando estiver solteira. Fico feliz por ela estar voltando para casa para encontrar sua família. E também fico feliz por ter mais 9 meses de viagem pela frente, nos quais tudo o que eu preciso fazer é comer, ler, rezar e escrever. Ainda não sei dizer
se um dia vou querer ter filhos. Fiquei atônita ao descobrir que não queria tê-los aos 30 anos. A lembrança dessa surpresa me torna cautelosa antes de fazer qualquer prognóstico sobre como me sentirei aos 40. Só posso dizer que me sinto agora grata por estar sozinha. Também sei que não vou ter filhos apenas para o caso de me arrepender de não tê-los tido mais tarde. Não quero que isso seja uma motivação forte o suficiente para colocar mais bebês no mundo. Embora suspeite que haja pessoas que de fato se reproduzem por esse motivo. Um seguro contra arrependimentos futuros. Acho que as pessoas têm filhos pelos mais diversos motivos. Às vezes, por puro desejo de cuidar e de testemunhar o surgimento da vida. Às vezes, por falta de escolha. Às vezes, para segurar um parceiro ou criar um herdeiro. Às vezes, sem pensar no assunto de nenhuma maneira específica. Nem todos os motivos para se ter filhos são iguais, e nem todos eles são necessariamente altruístas. Mas tampouco todos os motivos para não ter filhos são os mesmos. Nem todos esses motivos são necessariamente egoístas. Digo isso porque ainda estou digerindo essa acusação, que me foi feita muitas vezes pelo meu marido enquanto nosso casamento estava vindo abaixo. Egoísmo. Toda vez que ele dizia isso, eu concordava inteiramente. Aceitava a culpa, vestia a carapuça. Meu Deus, eu sequer tivera os bebês e já os estava negligenciando. Já estava escolhendo a mim mesma em detrimento deles. Eu já era uma mãe ruim. Esses bebês fantasmas, apareciam muito em nossas discussões. Quem iria cuidar dos bebês? Quem ficaria em casa com os bebês? Quem sustentaria os bebês financeiramente? Quem daria comida aos bebês no meio da noite? Lembro-me de dizer certa vez para minha amiga Susan, quando meu casamento estava se tornando intolerável. Eu não quero que os meus filhos cresçam em uma casa assim. Por que você não deixa essas crianças fora da conversa? Falou Susan. Elas ainda nem existem, Liz. Por que não consegue simplesmente admitir que não quer mais viver infeliz? Que nenhum de vocês dois quer isso? E aliás, é melhor perceber isso agora do que na sala de parto, quando você estiver com 5 centímetros de dilatação. Lembro-me de ir a uma festa em Nova York mais ou menos nessa época. Um casal, 2 artistas plásticos de sucesso, havia acabado de ter um bebê. E a mãe estava comemorando a inauguração de uma exposição de seus trabalhos em uma galeria. Lembro-me de ficar olhando essa mulher, a nova mãe, minha amiga, a artista plástica, enquanto ela tentava ser a anfitriã da festa, que estava acontecendo no loft dela, ao mesmo tempo em que cuidava do filho e discutia seu trabalho profissionalmente. Nunca vi alguém com mais cara de quem não tem dormido o suficiente. Nunca vou conseguir me esquecer da imagem dela, em pé na cozinha, depois da meia-noite, com os braços mergulhados até os cotovelos em uma pia de louça suja, tentando arrumar tudo depois da festa. Seu marido, sinto muito por dizer isso, e tenho plena consciência de que isso não é, de jeito nenhum, representativo de todos os maridos, estava do outro lado do cômodo, literalmente com os pés em cima da mesa, vendo televisão. Ela finalmente perguntou se poderia ajudar a arrumar a cozinha. E ele disse: "Deixe, amor, nós limpamos isso amanhã de manhã." O bebê começou a chorar de novo, e o leite da minha amiga vazava pelo seu vestido de festa. Quase com certeza, as outras pessoas que foram à festa saíram com imagens diferentes das minhas. Muitos dos outros convidados podem ter sentido uma baita inveja daquela linda mulher com seu bebezinho saudável. Inveja da sua bem-sucedida carreira de artista, de seu casamento com um homem legal, de seu apartamento maravilhoso e de seu vestido de festa. Havia pessoas naquela festa que provavelmente teriam trocado de vida com ela em um instante, se tivessem a oportunidade. Essa mulher provavelmente se lembrará desse evento, se é que pensa nele, como uma noite cansativa, mas que valeu totalmente a pena.
em sua vida globalmente prazerosa, feita de maternidade, casamento e carreira. Quanto a mim, porém, tudo o que posso dizer é que passei a festa inteira tremendo de pânico, pensando: se você não admitir que esse é o seu futuro, Liz, então você está louca. Não deixe isso acontecer. Mas será que eu tinha a responsabilidade de ter uma família? Ai, meu Deus, responsabilidade. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça até eu prestar atenção nela, observá-la com cuidado, e dela derivar duas palavras que compõem sua verdadeira definição: a habilidade, ou capacidade de responder ou de reagir. E aquilo a que eu, no final das contas, precisava reagir era a realidade de que cada partícula do meu ser estava me dizendo para sair do meu casamento. Em algum lugar dentro de mim, um sistema de alerta antecipado estava prevendo que, se eu continuasse tentando sobreviver àquela tempestade na marra, acabaria ficando com câncer. E que, se eu pusesse crianças no mundo mesmo assim, só porque não queria lidar com a chateação e com a vergonha de revelar alguns fatos pouco práticos sobre mim mesma, isso sim seria um ato de tremenda irresponsabilidade. No fim, porém, o que mais me guiou foi uma coisa que a minha amiga me disse naquela mesma noite, naquela mesma festa, quando me descobriu escondida no banheiro do elegante loft da minha amiga, tremendo de medo, jogando água no rosto. Naquela época, minha amiga não sabia o que estava acontecendo no meu casamento. Ninguém sabia. E eu não lhe contei nada naquela noite. Tudo o que consegui dizer foi: eu não sei o que fazer. Lembro-me dela me pegar pelos ombros e me olhar nos olhos com um sorriso calmo e dizer apenas: diga a verdade. Então, foi isso que tentei fazer. Só que sair de um casamento é difícil. E não só por causa das complicações jurídicas e financeiras, e da enorme mudança de estilo de vida. Como me aconselhou sabiamente certa vez minha amiga Débora: ninguém nunca morreu do fato de dividir móveis. É o impacto emocional que é de matar. O choque de sair do caminho conhecido de um estilo de vida convencional e perder todos os agradáveis confortos que mantém tanta gente nesse caminho para sempre. Formar uma família com um cônjuge é uma das maneiras mais fundamentais pelas quais uma pessoa pode encontrar continuidade e significado na sociedade americana, ou em qualquer outra. Redescubro essa verdade sempre que vou a uma grande reunião da família da minha mãe em Minnesota, e vejo como cada um é mantido na mesma posição, de forma tão segura, durante anos a fio. Primeiro você é criança, depois adolescente, depois recém-casado, depois é pai, depois é aposentado, depois é avô. Em cada estágio, você sabe quem é, sabe qual é o seu dever e sabe aonde se sentar na reunião. Até que finalmente você vai sentar-se com os nonagenários na sombra, para observar satisfeito a sua prole. Quem você é? Fácil. Você é a pessoa que criou tudo isso. A satisfação de saber isso é imediata e, além do mais, é internacionalmente reconhecida. Quanta gente já ouviu dizer que os filhos são a maior realização e o maior reconforto de suas vidas? São aqueles com quem sempre podem contar durante uma crise metafísica ou em um momento de dúvida quanto à sua relevância. Se eu não tiver feito mais nada nessa vida, então pelo menos terei criado bem os meus filhos. Mas, e se por escolha ou por uma relutante necessidade, você acabar não participando desse reconfortante ciclo de família e continuidade? E se você sair dele? Onde vai se sentar na reunião? Como vai marcar a passagem do tempo, sem medo de ter simplesmente desperdiçado seu tempo na Terra, sem ser relevante? Você vai precisar encontrar outro propósito, outra medida pela qual avaliar se foi ou não um ser humano bem-sucedido. Adoro crianças, mas e se eu não tiver filhos? Que tipo de pessoa isso me torna? Virginia Woolf escreveu: sobre o imenso continente da vida de uma mulher
recai a sombra de uma espada. De um lado dessa espada, disse ela, estão a convenção, a tradição e a ordem, onde tudo é correto. Mas, do outro lado dessa espada, se você for louco o suficiente para atravessar a sombra e escolher uma vida que não segue a convenção, tudo é confusão. Nada segue um curso regular. Seu argumento era que atravessar a sombra dessa espada pode proporcionar à mulher uma exigência muito mais interessante, mas podem apostar que ela também será mais perigosa. Tenho sorte de pelo menos ter a minha escrita. Isso é algo que as pessoas podem entender. Ah, ela terminou seu casamento para preservar sua arte. Isso é meio verdade, embora não completamente. Muitos escritores têm famílias. Toni Morrison, só para citar um exemplo, não deixou a criação de seu filho impedi-la de ganhar um pequeno agrado que chamamos de Prêmio Nobel. Mas Toni fez o seu próprio caminho, e eu devo fazer o meu. Um antigo texto yoga indiano diz que é melhor viver o seu próprio destino de forma imperfeita do que viver a imitação da vida de outra pessoa com perfeição. Então agora comecei a viver a minha própria vida. Por mais imperfeita e atrapalhada que ela possa parecer, ela combina comigo, de alto a baixo. De toda forma, só estou falando tudo isso para reconhecer que, em comparação com a existência da minha irmã, com sua casa, com seu bom casamento e com seus filhos, quem me vê hoje em dia me considera bastante instável. Não tenho sequer um endereço. Isso é uma espécie de crime contra a normalidade nessa minha avançada idade de 34 anos. Nesse exato momento, inclusive, todos os meus pertences estão guardados na casa de Catherine, e ela me deu um quarto temporário no andar de cima da sua casa, que todos chamamos de os aposentos da tia solteirona. Uma vez que ele tem uma janelinha de sótão pela qual posso olhar as charnecas usando meu vestido de noiva, chorando minha juventude perdida. Catherine parece aceitar bem esse arranjo, e ele, sem dúvida, é conveniente para mim. Mas tenho consciência do perigo de eu passar tempo demais à deriva nesse mundo, e um dia poder me transformar na maluca da família. Ou talvez isso já tenha acontecido. No verão passado, minha sobrinha de 5 anos convidou uma amiguinha para ir brincar na casa da minha irmã. Perguntei à menina quando era o aniversário dela. Ela me disse que era só no dia 25 de janeiro. E falei, você é de aquário. Namorei aquarianos suficientes para saber que eles são um problema. As duas meninas de 5 anos me olharam com espanto e uma certa incerteza assustada. Tive um súbito e horrorizante lampejo da mulher na qual posso me transformar se não tomar cuidado. A louca tia Liz. A divorciada de vestido comprido, com os cabelos pintados de laranja, que não come laticínios, mas fuma cigarros mentolados. Está sempre acabando de chegar de seu cruzeiro astrológico ou terminando com seu namorado aromaterapeuta. Joga tarô para crianças pequenas e diz coisas do tipo: vá buscar outra bebida para a tia Lisa, moreco. E eu deixo você usar o meu anel que muda de cor. Sei muito bem que daqui a algum tempo posso ter que me tornar novamente uma cidadã mais sólida. Mas ainda não. Por favor, ainda não. 31. Durante as 6 semanas seguintes, visito Bolonha, Florença, Veneza, a Sicília, a Sardenha. Desço outra vez até Nápoles e depois vou a Calábria. Em sua maioria são viagens curtas. Uma semana aqui, um fim de semana acolá. A quantidade de tempo exata para sentir o clima de um lugar. Olhar em volta, perguntar às pessoas na rua onde se come a melhor comida. E em seguida, ir comê-la. Desisto do meu curso de italiano, já que tenho a sensação de que ele estava interferindo em meus esforços para aprender italiano, uma vez que me obrigava a ficar confinada na sala de aula em vez de passear pela Itália, onde posso treinar com pessoas de verdade. Essas semanas de viagens espontâneas representam uma fase gloriosa,
alguns dos dias mais soltos da minha vida, correndo até a estação de trem para comprar passagens aqui e ali. Finalmente, começando a aproveitar para valer minha liberdade, porque finalmente percebi que posso ir aonde eu quiser. Passo algum tempo sem encontrar meus amigos romanos. Giovanni me diz ao telefone: "Você parece um peão." Certa noite, em uma cidade em algum lugar do Mediterrâneo, em um quarto de hotel junto ao mar, o som da minha própria risada chega a me acordar no meio de um sonho profundo. Fico espantada. Quem é essa pessoa, rindo na minha cama? Quando percebo que sou eu mesma, isso me faz rir de novo. Não consigo mais me lembrar do que eu estava sonhando. Acho que talvez tivesse alguma coisa a ver com barcos. 32. Florença é só um fim de semana. Uma viagem rápida de trem em uma manhã de sexta-feira para visitar meu tio Terry e minha tia Debbie, que pegaram um avião para visitar a Itália pela primeira vez na vida, e para encontrar a sobrinha, é claro. Já é noite quando eles chegam, e eu os levo para um passeio para ver o Duomo. Sempre uma visão muito impressionante, conforme fica claro pela reação do meu tio. "Ô, véi", diz ele, usando uma expressão de assombro. E talvez essas sejam as palavras erradas para elogiar uma igreja católica. Observamos as Sabinas serem estupradas bem ali, no meio do jardim de esculturas, sem que ninguém faça absolutamente nada para impedir. E prestamos nossa homenagem a Michelangelo, ao Museu da Ciência e às vistas das colinas em torno da cidade. Então eu deixo minha tia e meu tio aproveitarem o resto da viagem sem mim, e vou sozinha até a rica e espaçosa Lucca, a pequena cidade toscana com seus famosos açougues, onde os mais refinados cortes de carne que já vi na Itália são exibidos com uma sensualidade que parece dizer: "Você sabe que você me quer", em lojas espalhadas pela cidade. Embutidos de todos os tamanhos, cores e tipos imagináveis, recheados como pernas de mulher dentro de provocantes meias finas. Balançam nos tetos dos açougues. Nádegas opulentas de presunto estão penduradas nas janelas, acenando para os passantes como as prostitutas mais chiques de Amsterdã. Os frangos parecem tão roliços e satisfeitos, mesmo mortos, que você imagina que eles se oferecem orgulhosamente para o sacrifício, depois de competirem entre si em vida, para ver quem se tornaria o mais suculento e o mais cevado. Mas não é só a carne que é maravilhosa em Lucca. São as castanhas, os pêssegos, os generosos arranjos de figo. Meu Deus, os figos! O lugar também é famoso por ser a cidade natal de Puccini. Sei que provavelmente deveria me interessar por isso, mas estou muito mais interessada no segredo que um verdureiro da cidade compartilhou comigo. Que os melhores cogumelos da cidade são servidos em um restaurante bem em frente ao lugar onde nasceu Puccini. Então, passeio por Lucca, pedindo orientações em italiano. "Pode me dizer onde fica a casa de Puccini?" E um gentil habitante finalmente me conduz até lá. Então, provavelmente, fica muito surpreso quando eu digo "Grazie", e em seguida dou meia volta. Saio andando exatamente na direção oposta da entrada do museu e entro em um restaurante do outro lado da rua para esperar a chuva passar com a minha porção de risoto. Não me lembro agora se foi antes ou depois de Lucca que fui a Bolonha, uma cidade tão linda que eu não conseguia parar de cantarolar as musiquinhas de um famoso comercial americano de mortadela, durante todo o tempo que passei lá. Tradicionalmente, Bolonha, com sua linda arquitetura de tijolinhos e sua célebre riqueza, era chamada de a Gorda, Douta e Vermelha. E sim, esse era um título alternativo para esse livro. A comida é definitivamente melhor aqui do que em Roma. Ou talvez eles simplesmente usem mais manteiga. Até o gelato de Bolonha é melhor. E eu me sinto um pouco desleal dizendo isso, na verdade. Os cogumelos aqui parecem grandes línguas grossas e sensuais.
E é claro, há também o molho à bolonhesa, que ri desdenhosamente de qualquer outra coisa que se meta a ragu. Ocorreu-me em Bolonha que não existe nenhum equivalente em inglês para a expressão bom apetite. Isso é uma pena, e também é muito revelador. Ocorreu-me também que as paradas de trem italianas são um tour pelos nomes dos pratos e vinhos mais famosos do mundo. Próxima parada, Parma. Próxima parada, Bolonha. Dentro dos trens também há comida, é claro. Sanduíchezinhos e deliciosos chocolates quentes. Quando está chovendo do lado de fora, é ainda melhor fazer um lanchinho enquanto o trem corre pelos trilhos. Em uma das viagens mais longas, divido a cabine de trem com um rapaz italiano atraente, que passa horas dormindo em meio à chuva, enquanto eu como minha salada de polvo. O rapaz acorda pouco antes de chegarmos a Veneza. Esfrega os olhos, me olha cuidadosamente dos pés à cabeça e pontifica entre os dentes. Carina, que significa bonitinha. Grazie mille, respondo a ele, com exagerada educação, que significa 1000 vezes obrigada. Ele fica surpreso, pois não tinha percebido que eu falava italiano. Nem eu tinha percebido, na verdade, mas nós passamos 20 minutos conversando e percebo pela primeira vez que falo mesmo. Alguma fronteira foi ultrapassada e eu de fato agora falo italiano. Não estou mais traduzindo, estou falando. Há um erro em cada frase, é claro, e só conheço 3 tempos verbais, mas consigo me comunicar com esse cara sem muito esforço. Me la cavo é como se diria em italiano, o que significa basicamente eu me viro, mas emprega o mesmo verbo que se usa para quando se saca a rolha de uma garrafa de vinho, ou seja, eu consigo usar essa língua para me livrar de situações difíceis. Ele está me azarando, esse garoto. Não é de todo desagradável. Ele não é de todo feio, embora não seja nem de longe modesto. Em determinado momento, ele me diz em italiano, querendo ser elogioso, é claro: você não é gorda demais para uma americana. Respondo em inglês: e você não é ceboso demais para um italiano. Come? Repito o que eu disse em um italiano ligeiramente modificado. E você é muito gracioso, igualzinho a todos os italianos. Sei falar essa língua. O garoto acha que gostei dele, mas estou flertando é com as palavras. Meu Deus, eu decantei a mim mesma. Destravei minha língua como quem abre uma garrafa, e o italiano está fluindo. Ele quer que nos encontremos mais tarde em Veneza, mas não estou nem um pouco interessada nele. Estou só apaixonada pela língua, então o deixo ir embora. De toda forma, já tenho um compromisso em Veneza. Vou me encontrar com a minha amiga Linda. A louca Linda, como gosto de chamá-la, muito embora ela não seja louca, está vindo para Veneza de Seattle, outra cidade cinza e úmida. Queria vir me visitar na Itália, então eu a convidei para essa perna da viagem porque me recuso, absolutamente não quero, visitar a cidade mais romântica da Terra sozinha. Não agora, não nesse ano. Eu podia perfeitamente me imaginar sozinha, no fundo de uma gôndola, sendo arrastada em meio ao nevoeiro por um gondoleiro cantarolando, enquanto eu li uma revista. É uma imagem triste, mais ou menos como a ideia de subir uma colina sozinho em uma bicicleta feita para 2 pessoas. Então Linda vai me fazer companhia, e boa companhia, aliás. Conheci Linda em Bali, há quase 2 anos, quando fui fazer aquele retiro de yoga. Desde então, nós também viajamos juntas para Costa Rica. Ela é uma das minhas companheiras de viagem preferidas, uma fadinha inabalável, divertida e surpreendentemente organizada, com suas calças justas de veludo vermelho. Linda possui uma das psiques mais intactas do mundo, que absolutamente não entende o que seja depressão, e com uma autoestima que nunca sequer cogitou ser qualquer outra coisa que não alta.
Ela, certa vez me disse, enquanto se olhava no espelho: reconheço que não fico bem com qualquer roupa, mas mesmo assim não consigo deixar de me amar. Ela é capaz de me fazer calar a boca quando começo a ficar aflita com questões metafísicas como: qual a natureza do universo? A resposta de Linda. Minha única pergunta é: para que perguntar? Linda usava dreads e gostaria de deixá-los crescerem tanto que ela pudesse tecê-los para formar uma estrutura com um suporte de metal no alto da cabeça, como uma topiaria, e talvez guardar um passarinho lá dentro. Os balineses adoravam Linda, os costarriquenhos também. Quando ela não estava cuidando de seus lagartos e furões de estimação, coordenava uma equipe de criação em Seattle e ganhava mais dinheiro do que qualquer um de nós. Então, nos encontramos em Veneza, e Linda franze o senho diante do mapa da cidade. Vira-o de cabeça para baixo, localiza nosso hotel, orienta-se e anuncia com a sua humildade característica: já está tudo dominado. Sua alegria, seu otimismo, eles de forma alguma combinam com essa cidade fedorenta, lenta, afundada, misteriosa, silenciosa e estranha. Veneza parece uma cidade maravilhosa para se morrer lentamente de alcoolismo, ou para perder alguém que se ama, ou para perder a arma do crime que levou a pessoa amada. Ao ver Veneza, fico feliz por ter decidido morar em Roma. Não acho que eu teria parado de tomar os antidepressivos tão depressa aqui. Veneza é linda, mas é linda como num filme. Você pode admirá-la, mas não a ponto de querer morar lá. A cidade inteira está descascando e se apagando com aquelas alas inteiras de quartos que famílias, outrora ricas, deixaram fechados nos fundos de suas mansões. Quando a manutenção fica cara demais e é mais fácil simplesmente fechar as portas com pregos e esquecer dos tesouros que começaram a morrer do outro lado. Isso é Veneza. Riachos gordurosos da água suja do Adriático se aninham junto aos alicerces maltratados desses prédios, testando a resistência desse experimento de feira de ciências do século XIV. Ei, e se a gente construísse uma cidade que fica na água o tempo todo? Veneza é assustadora sob os céus carregados de novembro. A cidade range e oscila como um pier de pesca. Apesar da segurança inicial de Linda, de que a cidade estava dominada, nós nos perdemos todos os dias, e mais especialmente ainda à noite, dobrando para o lado errado em direção às esquinas escuras, que vão terminar perigosa e diretamente na água do canal. Em uma noite nevoada, passamos por um prédio antigo que parece estar de fato gemendo de dor. Não se preocupe, diz Linda em tom alegre. É só o ventre faminto do Satã. Ensino a ela minha palavra preferida em italiano: attraversiamo. Vamos atravessar. E juntas nos afastamos dali, nervosas. A linda moça veneziana, dona do restaurante perto de onde nos hospedamos, está muito infeliz com a sua vida. Ela odeia Veneza. Jura que todos que moram em Veneza consideram a cidade um túmulo. Ela, certa vez, se apaixonou por um artista, que lhe prometera um outro mundo de luz e sol. Mas, em vez disso, a abandonara com 3 filhos e sem outra escolha que não voltar para Veneza e administrar o restaurante da família. Ela tem a minha idade, mas parece ainda mais velha do que eu, e não consigo imaginar o tipo de homem que faria isso com uma mulher tão bonita. Ele era poderoso, diz ela, e eu morri de amor à sombra dele. Veneza é conservadora. Essa mulher teve alguns casos na cidade, talvez até com alguns homens casados, mas tudo sempre termina em tristeza. Sua mãe lhe implora para que ela use uma aliança de casamento, só para preservar as aparências, dizendo: querida, isso aqui não é Roma, onde você pode viver escandalosamente como bem entender. Toda manhã, quando Linda e eu vamos tomar o café da manhã e perguntar à nossa triste jovem velha proprietária veneziana
sobre a previsão do tempo para o dia, ela dobra os dedos da mão direita como um revólver, leva-os à têmpora e diz: mais chuva. Apesar de tudo, não fico deprimida aqui. Por alguns dias, consigo suportar, e de certa forma até gostar dessa melancolia veneziana de cidade afundada. Em algum lugar de mim mesma, sou capaz de reconhecer que essa não é a minha melancolia, mas é a melancolia específica da própria cidade. E ando saudável o bastante ultimamente para ser capaz de perceber a diferença entre mim e ela. Não consigo evitar pensar que isso é um sinal de cura, de que o sangramento do meu ser foi estancado. Houve alguns anos, perdida em meu desespero sem tamanho, em que eu vivenciara toda a tristeza do mundo, como se ela fosse minha. Absorvia tudo que era triste e deixava para trás rastros úmidos. De toda forma, é difícil ficar deprimida com Linda falando sem parar ao meu lado, tentando me fazer comprar um chapéu gigante de pelúcia rosa e perguntando a respeito do jantar horrível que comemos certa noite. Isso aqui é congelado? Linda é um vagalume. Em Veneza, na Idade Média, existia uma profissão masculina chamada códega, um sujeito que você contratava para andar na sua frente à noite com uma lanterna acesa, mostrando-lhe o caminho, espantando ladrões e demônios, dando-lhe segurança e proteção pelas ruas escuras. Linda é assim, minha códega veneziana temporária, especialmente encomendada em tamanho compacto para viagem. (33) Saiu da chuva alguns dias depois e encontro uma Roma tomada por uma desordem quente, ensolarada e eterna, onde, assim que piso na rua, posso ouvir os gritos de uma manifestação, outra passeata trabalhista ali perto, que parecem com os de uma torcida de algum estádio de futebol. O taxista não sabe me dizer por que eles estão fazendo greve dessa vez, sobretudo ao que parece, porque ele não está nem aí. É bom estar de volta. Depois da rígida sobriedade de Veneza, é bom estar de volta a um lugar onde posso ver um homem de jaqueta de pele de onça passando por um casal de adolescentes se amassando bem no meio da rua. A cidade parece tão pulsante e viva, tão bem produzida e sexy à luz do sol. Lembro-me de uma coisa que o marido da minha amiga Maria, Júlio, me disse certa vez. Estávamos sentados em um café ao ar livre, treinando nossa conversação, e ele me perguntou o que eu achava de Roma. Eu lhe disse que adorava a cidade, de verdade, mas que de alguma forma sabia que não era a minha cidade, que não era o lugar onde eu acabaria morando pelo resto da minha vida. Havia alguma coisa em Roma que não me pertencia, e eu não conseguia muito descobrir o que era. Bem, na hora em que estávamos falando, um lembrete visual muito útil passou pela calçada. Era típica romana, uma mulher de 40 e poucos anos, incrivelmente bem conservada, coberta de joias e calçando saltos altos de 10 centímetros. Uma saia bem justa, com uma fenda comprida como um braço, e um daqueles óculos escuros que mais parecem carros de corrida, e que provavelmente custam o mesmo preço. Ela passeava com seu cachorrinho de madame, preso por uma coleira cravejada de pedras, e a gola de pele do seu casaco justo parecia ter sido feita da pelagem do seu cachorrinho de madame anterior. Ela exalava uma aura inacreditavelmente glamurosa de: você vai olhar para mim, mas eu me recuso a olhar para você. Era difícil imaginar que um dia, por 10 minutos da sua vida que fosse, houvesse deixado de usar rímel. Essa mulher era o completo oposto de mim, que me visto em um estilo que minha irmã chama de bicho grilo. Vai à aula de yoga de pijama. Apontei aquela mulher para Júlio e falei: está vendo, Júlio? Aquilo é uma romana. Roma não pode ser a cidade dela e a minha cidade também. Só uma de nós realmente pertence a esse lugar. E eu acho que nós dois sabemos quem é.
Júlio falou. Talvez você e Roma só tenham palavras diferentes. Como assim? Ele disse. Você não sabe que o segredo para entender uma cidade e seus habitantes é aprender qual a palavra da rua? Ele prosseguiu explicando em uma mistura de inglês, italiano e gestos, de que toda cidade tem uma única palavra que a define, que identifica a maioria das pessoas que mora ali. Se você pudesse ler o pensamento das pessoas que passa por você nas ruas da cidade, descobriria que a maioria delas está tendo o mesmo pensamento. Qualquer que seja esse pensamento da maioria, essa é a palavra da cidade. E se a sua palavra pessoal não combinar com a palavra da cidade, então ali não é realmente seu lugar. Qual é a palavra de Roma? Perguntei. Sexo, anunciou ele. Mas isso não é um estereótipo a respeito de Roma? Não, ele disse. Mas com certeza existem algumas pessoas em Roma que pensam em outra coisa que não sexo, certo? Júlio insistiu. Não. Todas elas, o dia inteiro, só pensam em sexo. Até lá no Vaticano? Ah, e outra coisa. O Vaticano não faz parte de Roma. Eles lá têm um mundo diferente. A palavra deles é poder. Eu chutaria a fé, eu respondi. É poder, repetiu ele. Acredite em mim. Mas a palavra de Roma é sexo. Se formos acreditar em Júlio, essa palavrinha sexo calça as ruas que você pisa em Roma. Jorra dos chafarizes daqui. Enche o ar como o barulho do tráfego. Pensar nisso, vestir-se para isso, aceitar isso, recusar isso, fazer disso um esporte e um jogo, é só o que todo mundo está fazendo. O que faria um pouco de sentido para explicar por quê, por mais linda que seja a cidade, eu não sinto que Roma seja exatamente o meu lar. Não nesse momento da minha vida, porque sexo não é a minha palavra agora. Já foi, em outros momentos da minha vida, mas agora não é. Assim, a palavra de Roma, rodopiando pelas ruas, só faz esbarrar em mim e seguir seu caminho, sem causar nenhum impacto. Não participo da palavra, portanto, não estou morando aqui por completo. É uma teoria maluca, impossível de se provar, mas até que eu gosto dela. Qual a palavra de Nova York? Perguntou Júlio. Pensei no assunto por um instante e me decidi. É um verbo, é claro. Eu acho que é conquistar. O que é sutil, mas significativamente diferente da palavra de Los Angeles, eu acho. Que também é um verbo. Conseguir. Mais tarde, compartilhei essa teoria toda com a minha amiga sueca Sophie. E ela emitiu a opinião de que a palavra das ruas de Estocolmo é conformar, o que deixa nós duas deprimidas. Qual é a palavra de Nápoles? Perguntei a Júlio. Ele conhece bem o sul da Itália. Brigar, decidi ele. Qual era a palavra da sua família quando você era pequena? Essa era difícil. Eu estava tentando pensar em uma só palavra que de alguma forma conjugasse frugal e irreverente. Mas Júlio já havia passado a pergunta seguinte e mais óbvia. Qual é a sua palavra? Eu definitivamente não soube responder isso. No entanto, depois de algumas semanas pensando no assunto, ainda não consigo responder. Conheço algumas palavras que com certeza não são. A minha palavra não é casamento, isso é óbvio. Não é família. Embora seja a palavra da cidade na qual vivi durante anos com o meu marido. E como não me encaixei nela, esse foi um dos grandes motivos para o meu sofrimento. A minha palavra não é mais depressão, graças a Deus. Não tenho medo de compartilhar a palavra de Estocolmo, conformar. Mas tampouco sinto que a palavra de Nova York, conquistar, seja mais tão condizente comigo. Embora esse de fato tenha sido o meu mundo dos 20 aos 30 anos. Minha palavra pode ser buscar. Mas vamos ser honestos. Poderia com a mesma facilidade ser esconder-se. Durante os últimos meses na Itália, a minha palavra foi basicamente prazer. Mas essa palavra não combina com todas as partes de mim. Ou então, eu não estaria tão ansiosa para chegar à Índia.
A minha palavra pode ser devoção, embora isso me faça soar mais boazinha do que sou, e não leve em conta a quantidade de vinho que tenho bebido. Não sei a resposta. Imagino que seja essa a finalidade desse ano de viagem, encontrar a minha palavra. Mas uma coisa eu posso dizer com segurança: ela não é sexo. Ou pelo menos é isso que eu digo. Vocês poderiam me explicar então, porque hoje meus pés me levaram quase por moto próprio até uma lojinha discreta, onde, guiada pelas mãos experientes da sensual jovem vendedora italiana, passei algumas horas de sonho e gastei uma quantidade de dinheiro equivalente a uma passagem aérea de longa distância, comprando lingerie suficiente para vestir uma concubina do sultão durante 1001 noites. Comprei sutiãs de todos os formatos e tamanhos. Comprei camisolas minúsculas, calcinhas estilosas de todas as cores do arco-íris, combinações feitas de cetim sedoso e seda quase transparentes, fitinhas e outras coisas feitas à mão, e basicamente uma sucessão interminável de mimos aveludados, rendados e atrevidos, dignos de uma comemoração de Dia dos Namorados. Nunca tive peças assim na vida. Então, por que agora? Enquanto saía da loja, carregando embaixo do braço minha sacola de safadezas, embrulhadas em papel de seda, subitamente me lembrei da pergunta angustiada que ouvira um torcedor de futebol romano gritar na outra noite, durante o jogo do Lazio, quando o craque do time, Albertini, havia passado a bola para absolutamente ninguém em um momento crítico, sem nenhum motivo, arruinando totalmente a jogada. "Perquì", gritava o torcedor, quase ensandecido. "Perquì? Para quem? Para quem você está fazendo esse passe, Albertini? Não tem ninguém ali." Já na rua, depois de minhas horas delirantes comprando lingerie, lembrei-me dessa pergunta e a repeti para mim mesma, quase em um sussurro. "Perquì? Para quem, Liz? Para quem toda essa sensualidade decadente? Não tem ninguém ali." Só me restavam poucas semanas na Itália e eu não tinha absolutamente nenhuma intenção de transar com ninguém. Ou será que tinha? Será que finalmente havia sido afetada pela palavra das ruas de Roma? Seria aquilo um esforço final para me tornar italiana? Seria aquilo um presente para mim mesma ou um presente para algum amante que sequer havia sido imaginado ainda? Seria uma tentativa de começar a curar minha libido depois do desastre de confiança sexual do meu último relacionamento? "Você vai levar esses trecos todos para a Índia?" perguntei a mim mesma. 34. Esse ano, o aniversário de Luke Spaghetti cai no Dia de Ação de Graças americano. Então, ele quer preparar um peru para sua festa. Ele nunca sequer comeu um daqueles perus enormes, gordos e assados, que as pessoas comem nos Estados Unidos nesse feriado, embora os tenha visto em fotografias. Acho que seria fácil reproduzir um banquete assim, especialmente com a ajuda de uma americana de verdade, eu. Diz que podemos usar a cozinha de seus amigos Mário e Simona, que tem uma casa grande e agradável nas montanhas próximas a Roma, e sempre a oferecem para festas de aniversário de Luca. Então, o plano de Luca para as festividades era o seguinte: ele iria me buscar por volta das 7 horas da noite, na saída do trabalho, e deixaríamos Roma rumo ao norte para chegar à casa dos seus amigos dali a mais ou menos 1 hora. Lá, encontraríamos outros convidados da festa de aniversário, onde beberíamos um monte de vinho e conversaríamos um pouco. E então, provavelmente por volta das 9 da noite, começaríamos a assar o peru de 10 quilos. Precisei explicar um pouco para Luca o tempo que se leva para assar um peru de 10 quilos. Disse-lhe que o seu banquete de aniversário estaria pronto para ser comido, provavelmente quando o dia seguinte estivesse nascendo. Ele ficou arrasado. "Mas e se a gente comprasse um peru bem pequenininho, um peru recém-nascido?" "Luca", falei, "vamos simplificar tudo isso e comer pizza.
como metade de todas as boas famílias disfuncionais americanas faz no Dia de Ação de Graças. Mas ele ainda está triste. Há, porém, uma tristeza generalizada em Roma nesse momento, de toda forma. O tempo esfriou. Os funcionários dos esgotos, dos trens e da Companhia Aérea Nacional, todos fizeram greve no mesmo dia. Um estudo acaba de ser lançado dizendo que 36% das crianças italianas são alérgicas ao glúten usado para fazer macarrão, pizza e pão, o que é um golpe violento para a culinária italiana. Pior ainda, li recentemente um artigo com a chocante manchete: 6 em cada 10 italianas estão sexualmente insatisfeitas. Além disso, 35% dos homens italianos relatam dificuldades para manter a ereção, deixando os pesquisadores de fato muito perplexos, e fazendo-me pensar se no final das contas seria adequado permitir que sexo continue a ser a palavra especial de Roma. Outra notícia ainda mais séria: 19 soldados italianos foram mortos recentemente na Guerra dos Americanos no Iraque, o maior número de mortes militares na Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Os romanos ficaram chocados com essas mortes, e a cidade parou no dia em que os rapazes foram enterrados. A grande maioria dos italianos não quer ter nada a ver com a guerra de George Bush. O envolvimento foi uma decisão de Silvio Berlusconi, primeiro-ministro italiano, mais comumente chamado por aqui de idiota. Esse empresário desprovido de intelecto, proprietário de um clube de futebol, mergulhado em maracutaias e sordidez, que regularmente envergonha seus conterrâneos fazendo gestos obscenos no parlamento, que manipula a mídia com astúcia, o que não é muito difícil, já que a mídia é sua, e que, de modo geral, não se comporta de forma alguma como um verdadeiro líder mundial, mas sim como o prefeito corrupto de uma cidade do interior. Agora envolveu os italianos em uma guerra que eles consideram não ser absolutamente problema seu. Eles morreram em nome da liberdade, disse Berlusconi no enterro dos 19 soldados italianos. Mas a maioria dos romanos tem uma opinião diferente. Eles morreram em nome da vingança pessoal de George Bush. Nessa atmosfera política, seria possível pensar que a vida de um visitante americano fosse ser difícil. De fato, quando cheguei à Itália, eu esperava encontrar algum ressentimento, mas em vez disso, tive direito à empatia da maior parte dos italianos. Em qualquer referência a George Bush, as pessoas simplesmente fazem um movimento de cabeça em direção a Berlusconi e dizem: a gente sabe como é. Aqui também tem um tipo desse. Nós já passamos por isso. Assim, dadas essas circunstâncias, é estranho que Luca queira usar o seu aniversário para comemorar um dia de ação de graças ao estilo americano. Mas eu bem que gosto da ideia. Ação de graças é um feriado legal, do qual um americano pode sentir orgulho sem constrangimento. Nossa única festa nacional que permanece relativamente livre da exploração comercial. É um dia de gratidão, de agradecimentos, de comunidade e, isso mesmo, de prazer. Poderia ser exatamente aquilo de que todos nós precisamos agora. Minha amiga Débora, da Filadélfia, veio passar o fim de semana em Roma para comemorar o feriado comigo. Débora é uma psicóloga internacionalmente respeitada, escritora e teórica feminina, mas ainda penso nela como minha cliente regular preferida na época em que eu era garçonete de um restaurante da Filadélfia. Ela vinha almoçar, tomar Coca Diet sem gelo e me dizer coisas inteligentes por cima do balcão. Ela realmente dava um toque de classe àquele restaurante. Já fazia mais de 15 anos que éramos amigas. Sophie também irá à festa de Luca. Sophie e eu somos amigas há mais ou menos 15 semanas. Todo mundo é sempre bem-vindo no Dia de Ação de Graças, especialmente quando, por acaso,
Nesse dia também se comemora o aniversário de Luca Spaghetti. No final da tarde, saímos de carro de uma Roma cansada, estressada, em direção às montanhas. Chegamos à casa dos amigos de Luca, Mário e Simona, pais das gêmeas de 12 anos, Giulia e Sara. Paolo, amigo de Luca, que eu já tinha encontrado em jogos de futebol, também estava lá, com sua namorada. É claro que a namorada do próprio Luca, Juliana, também estava lá, depois de ter feito a viagem mais cedo. A casa é lindíssima, escondida em meio a um bosque de oliveiras, tangerineiras e limoeiros. A lareira está acesa. O azeite é feito em casa. Evidentemente, não temos tempo para assar um peru de 10 quilos, mas Luca doura lindos filés de peito de peru, e eu comando um esforço coletivo relâmpago para preparar um recheio de ação de graças, com as migalhas de um delicioso pão italiano, fazendo as substituições culturais necessárias. Tâmaras em vez de damascos, funcho em vez de aipo. Não sei bem como, mas fica delicioso. Luca estava preocupado com a forma como a conversa iria evoluir durante a noite, já que metade dos convidados não fala inglês e a outra metade não fala italiano. E só Sophie fala sueco. Mas essa parece ser uma daquelas noites milagrosas em que todo mundo consegue se entender perfeitamente. Ou pelo menos o vizinho consegue traduzir quando alguma palavra se perde. Perco a conta de quantas garrafas de vinho sardo bebemos antes de Débora sugerir à mesa que observemos um agradável costume americano típico dessa noite: darmos as mãos e, um de cada vez, falarmos sobre aquilo que mais somos gratos. Essa montagem de gratidão, em 3 idiomas diferentes, vai então se desenhando, um testemunho por vez. Débora começa dizendo que se sente grata pelo fato de que os Estados Unidos em breve terão a oportunidade de escolher um novo presidente. Sophie diz, primeiro em sueco, depois em italiano, depois em inglês, que é grata pelo coração generoso dos italianos e por aqueles 4 meses em que lhe foi permitido vivenciar tanto prazer nesse país. As lágrimas começam quando Mário, nosso anfitrião, começa a chorar de pura gratidão, enquanto agradece a Deus pelo trabalho que teve na vida e que lhe permitiu ter essa linda casa para sua família e seus amigos desfrutarem. Paolo ri ao dizer que também se sente grato pelo fato de que os Estados Unidos em breve terão a oportunidade de eleger um novo presidente. Fazemos um silêncio de respeito coletivo pela pequena Sara, uma das gêmeas de 12 anos, quando ela tem a coragem de compartilhar o fato de que se sente grata por estar aqui essa noite com pessoas tão legais, porque tem sido um período difícil na escola ultimamente. Alguns dos outros alunos a estão maltratando. Então, obrigada por serem simpáticos comigo hoje e por não serem malvados comigo como eles são. A namorada de Luca diz que é grata pelos anos de lealdade que Luca lhe demonstrou e pelo calor com a qual ele cuidou da família dela em épocas difíceis. Simona, nossa anfitriã, chora ainda mais copiosamente do que seu marido ao expressar sua gratidão pelo fato de um novo costume de celebração e agradecimento ter sido trazido para sua casa por aquelas desconhecidas dos Estados Unidos, que na verdade não são nada desconhecidas, mas amigas de Luca, e portanto, amigas da paz. Quando chega a minha vez de falar, começo. Sono grata, mas em seguida descubro que sou incapaz de dizer o que realmente estou pensando. A saber que sou muito grata por nessa noite estar livre da depressão que vinha me roendo como um rato durante tantos anos. Uma depressão que havia corroído a minha alma tão fundo que em determinado momento eu não teria sido capaz de desfrutar uma noite agradável como essa. Não menciono nada disso, porque não quero assustar as crianças. Em vez disso, digo uma verdade mais simples, que sou grata pelos amigos antigos e novos,
que mais especialmente nessa noite sou grata por Luke Spaghetti, que espero que ele tenha um feliz aniversário de 33 anos, e espero que viva uma vida longa, de modo a servir de exemplo para outros homens de como ser uma pessoa generosa, leal e carinhosa. Também espero que ninguém se importe de eu estar chorando ao dizer isso, embora eu não ache que eles vão se importar, já que todos os outros estão chorando também. Luca está tão tomado pela emoção que não consegue encontrar palavras a não ser para nos dizer: as suas lágrimas são a minha prece. O vinho sardo continua rolando, e enquanto Paolo lava a louça, Mário leva as filhas cansadas para a cama. Luca toca violão e todos cantam, embriagados, canções com sotaques variados. E Débora, a psicóloga americana feminista, me diz em voz baixa: olhe em volta para esses bons homens italianos. Olhe como eles são abertos a seus sentimentos e como participam com carinho da vida familiar. Olhe a consideração e o respeito que demonstram pelas mulheres, pelas crianças e por suas vidas. Não acredite no que você lê no jornal, Liz. Esse país vai muito bem. Nossa festa só termina quase com o dia raiando. No final das contas, poderíamos ter assado aquele peru de 10 quilos e comido no café da manhã. Luke Spaghetti nos leva de volta para casa. Eu, Débora e Sophie. Tentamos ajudá-lo a ficar acordado enquanto o sol se levanta, cantando canções de Natal. Viajamos cantando sem parar, em todas as línguas que conhecemos, enquanto voltamos todos juntos para Roma. 35. Não dava mais para segurar. Depois de quase 4 meses na Itália, nenhuma das minhas calças cabia mais em mim. Nem mesmo as roupas novas que comprei no mês passado, quando as calças do meu segundo mês na Itália já não cabiam mais em mim. Não tenho dinheiro para renovar o meu guarda-roupa inteiro a cada 3 semanas, e tenho consciência de que em breve estarei na Índia, onde os quilos simplesmente irão derreter. Mas mesmo assim, não posso mais andar com essas calças. Não consigo suportar. Tudo isso faz sentido, já que recentemente subi na balança de um hotel italiano chique e descobri que tinha engordado 10 quilos durante meus 4 meses na Itália. Uma estatística verdadeiramente admirável. 7 desses quilos eu realmente precisava engordar, já que havia ficado esquelética durante aqueles últimos anos difíceis de divórcio e depressão. Os outros 2 quilos engordei só por diversão. E o último quilo? Só para reforçar a tendência, imagino. Mas o fato é que me vejo comprando uma roupa que sempre irei guardar em minha vida como uma lembrança querida. O jeans do meu último mês na Itália. A mocinha da loja simpática o suficiente para me trazer tamanhos cada vez maiores, entregando-os um depois do outro para mim pela cortina sem fazer nenhum comentário, apenas perguntando preocupada se dessa vez está mais perto de servir. Várias vezes precisei botar a cabeça para fora da cortina e perguntar: desculpe, a senhorita teria outra um pouquinho maior? Até a mocinha simpática finalmente me entregar um jeans com uma medida de cintura que faz meus olhos doerem só de olhar. Saiu da cabine e me posto na frente da vendedora. Ela nem pestaneja. Olha para mim como uma curadora de arte tentando estimar o valor de um vaso. Um vaso bem grande. Carina, decide ela por fim. Bonitinha. Pergunto-lhe em italiano se ela poderia por favor me dizer honestamente se aquele jeans está me deixando parecida com uma vaca. Não, senhora, é a resposta. Não está parecendo uma vaca. Estou parecendo uma leitoa, então? Não, garante-me ela muito séria. Também não me pareço nada com uma leitoa. Talvez uma búfala? Isso está virando um bom treino de vocabulário. Também estou tentando arrancar um sorriso da vendedora, mas ela está decidida a permanecer profissional. Tento outra vez. Talvez eu esteja parecendo uma mussarela de búfala? Tudo bem. Talvez, ela admite sorrindo de leve. Talvez
esteja um pouco parecida com uma mussarela de búfala. 36. Só tenho mais uma semana aqui. Estou planejando voltar para os Estados Unidos para passar o Natal antes de ir para a Índia. Não apenas porque não consigo imaginar passar o Natal longe da minha família, mas também porque os próximos 8 meses da minha viagem, Índia e Indonésia, exigem que eu refaça as malas inteiramente. Muito poucas coisas de que você precisa quando está morando em Roma são as mesmas que você precisa quando está viajando pela Índia. E talvez seja como preparação para minha viagem à Índia que decido passar essa última semana viajando pela Sicília, a parte mais terceiro mundo da Itália, e portanto um bom lugar aonde ir caso você esteja precisando se preparar para vivenciar a pobreza extrema. Ou talvez eu só queira ir à Sicília por causa do que disse Goethe. Sem ver a Sicília, não se pode ter uma ideia clara do que é a Itália. Mas não é fácil chegar à Sicília, ou movimentar-se por lá. Precisei usar todo o meu talento de detetive para encontrar um trem que circulasse os domingos até o sul do país pela costa, e depois para encontrar um barco até Messina, cidade portuária siciliana assustadora e de ar suspeito, que parece uivar por trás das portas fechadas. Não é culpa minha ser tão feia assim. Eu já passei por terremotos, bombardeios e também sofri nas mãos da máfia. Quando chego a Messina, preciso descobrir uma rodoviária, encardida como os pulmões de um fumante, e encontrar o homem cujo trabalho é ficar sentado na bilheteria, maldizendo a própria vida, para ver se ele pode por favor me vender uma passagem para a cidade costeira de Taormina. Em seguida, chacoalho por entre as colinas e as praias do estupendo e acidentado litoral leste da Sicília até chegar a Taormina. Então, preciso encontrar um táxi. E em seguida, preciso encontrar um hotel. Depois disso, preciso encontrar a pessoa certa a quem fazer minha pergunta preferida em italiano. Aonde se come a melhor comida dessa cidade? Em Taormina, essa pessoa acaba sendo um policial sonolento. Ele me dá uma das melhores coisas que qualquer pessoa pode me dar na vida. Um pedacinho minúsculo de papel com o nome de um restaurante obscuro e um mapa feito à mão mostrando como chegar até lá. Descubro que o restaurante é uma pequena trattoria, cuja simpática dona, já velhinha, prepara-se para a chegada dos clientes da noite, pondo-se em pé em cima de uma mesa com os pés calçando meias finas, tentando não derrubar seu presépio de Natal enquanto limpa as vidraças do restaurante. Digo a ela que não preciso ver o cardápio, mas peço-lhe simplesmente para me trazer a melhor comida possível, porque essa é minha primeira noite na Sicília. Ela esfrega as mãos de prazer e grita alguma coisa em dialeto siciliano, para sua mãe, ainda mais velha, que está na cozinha. E 20 minutos depois, estou ocupada comendo aquela que é, sem sombra de dúvida, a refeição mais sensacional que já comi na Itália toda. É um prato de massa, mas de um formato que nunca vi antes. Grandes folhas de massa fresca, dobradas ao estilo dos raviolis, no formato de chapéus de papa, recheadas com um purê quente e aromático feito de crustáceos, polvo e lula, servidas com uma salada quente misturadas a mexilhões frescos e fatias de legumes variados. Tudo nadando em um molho à base de azeite de oliva e caldo de frutos do mar, seguido por um coelho de panela com tomilho. Mas Siracusa, no dia seguinte, é ainda melhor. O ônibus me cospe em uma esquina de rua bem no meio da chuva fria, com o dia já bem avançado. Apaixono-me imediatamente por essa cidade. Em Siracusa, 3.000 anos de história repousam sob meus pés. É um lugar de civilização tão antiga que faz Roma parecer Dallas. O mito diz que Dédalo voou para cá vindo de Creta, e que Hércules já passou a noite aqui. Siracusa era uma colônia grega que se chamava
uma cidade em nada inferior à própria Atenas. Siracusa é o vínculo entre a Grécia Antiga e a Roma Antiga. Muitos dramaturgos e cientistas famosos da antiguidade viveram aqui. Platão pensou que a cidade seria o local ideal para um experimento utópico, onde talvez, por alguma divina fatalidade, os governantes pudessem se tornar filósofos e os filósofos governantes. Os historiadores dizem que a retórica foi inventada em Siracusa, assim como, e isso é só um detalhe, a noção de trama. Caminho pelos mercados dessa cidade em ruínas, e meu coração se enche de um amor que não consigo identificar ou explicar, enquanto observo o velho de boina de lã preta limpar um peixe para um cliente. Ele enfiou o cigarro no canto da boca para segurá-lo, do mesmo jeito que uma costureira mantém a boca cheia de alfinetes enquanto costura. Sua faca trabalha nos filés de peixe com a perfeição de um devoto. Timidamente, pergunto ao peixeiro onde deveria comer à noite, e termino a conversa segurando mais um pedaço de papel que me leva até um restaurante sem nome, onde, assim que me sento, o garçom me traz nuvens etéreas de ricota salpicadas de pistaches, fatias de pão flutuando em azeites aromáticos, pequeninos pratos de carne e azeitonas fatiadas, uma salada de gomos de laranja gelados com molho de cebolas cruas e salsa. Isso antes mesmo de eu ouvir falar na especialidade da casa, lulas. Nenhuma cidade pode viver em paz, quaisquer que sejam suas leis, escreveu Platão, quando seus cidadãos não fazem nada senão banquetear-se, beber e entregar-se até exaustão às preocupações do amor. Mas seria tão ruim assim viver desse jeito só por algum tempo? Só por alguns meses da vida de uma pessoa seria tão terrível assim viajar pelo tempo sem outra ambição que não encontrar a própria refeição deliciosa? Ou aprender a falar um idioma sem nenhum propósito maior do que o fato de que ele é agradável aos seus ouvidos? Ou tirar um cochilo em um jardim, em uma nesga de sol, no meio do dia, bem ao lado do seu chafariz preferido? E depois fazer a mesma coisa no dia seguinte? É claro que não se pode viver assim para sempre. A vida real, as guerras, os traumas e a mortalidade acabarão por intervir. Aqui na Sicília, com sua pobreza assustadora, a vida real nunca está muito distante do pensamento de ninguém. Há séculos, a máfia é o único negócio que dá certo na Sicília. Sua especialidade é proteger os cidadãos de si própria. E ela ainda tem influências na vida de todos os habitantes. Palermo, cidade que Goethe certa vez alegou possuir uma beleza impossível de descrever, talvez seja hoje a única cidade da Europa Ocidental onde você ainda pode visitar destroços da Segunda Guerra Mundial. Isso só para dar uma ideia do nível de desenvolvimento do lugar. A cidade foi sistematicamente enfeiada, além de qualquer descrição possível, pelos horrorosos e pouco seguros prédios de apartamentos construídos pela máfia durante os anos 1980, apenas para lavar dinheiro sujo. Perguntei a um siciliano se aqueles prédios eram feitos de concreto barato, e ele respondeu: "Ah não, esse concreto é muito caro. Cada leva sua contém alguns corpos de pessoas mortas pela máfia, e isso custa dinheiro. Mas o concreto fica mesmo mais resistente ao ser reforçado com todos esses ossos e dentes." Em um ambiente assim, será talvez um pouco superficial pensar apenas em sua próxima refeição maravilhosa? Ou será que isso é o melhor que você pode fazer, tendo em vista as realidades mais duras? Luigi Barzini, em sua obra-prima de 1964, Os Italianos, escrita depois dele finalmente se cansar de estrangeiros escrevendo sobre a Itália, amando-a ou odiando-a demais, tentou colocar os pingos nos is em relação à sua própria cultura.
tentou explicar por que os italianos produziram as maiores mentes artísticas, políticas e científicas de todos os tempos, mas ainda assim não se tornaram uma potência mundial. Porque eles são os maiores mestres da diplomacia verbal do planeta, mas ainda são tão ineptos no governo de seu próprio país? Porque são individualmente tão corajosos e, no entanto, coletivamente tão mal-sucedidos em seu exército? Como podem ser comerciantes tão astutos no nível pessoal e, no entanto, capitalistas tão ineficientes como nação? Suas respostas a essas perguntas são complexas demais para que eu as possa reproduzir aqui, mas tem muito a ver com uma triste história italiana de corrupção de líderes locais e de exploração por potências estrangeiras, que acabou levando os italianos, de forma geral, a chegarem à conclusão aparentemente certa de que ninguém, nem nada nesse mundo, é digno de confiança. Já que o mundo é tão corrupto, mentiroso, instável, exagerado e injusto, só se deveria confiar naquilo que se pode provar com os próprios sentidos. E isso torna os sentidos na Itália mais fortes do que em qualquer outro lugar da Europa. É por isso, diz Barzini, que os italianos toleram generais, presidentes, tiranos, professores, burocratas, jornalistas e indústrias de medonha incompetência, mas jamais irão tolerar a incompetência de cantores de ópera, regentes, bailarinas, cortesãs, atores, cineastas, cozinheiros e alfaiates. Em um mundo de desordem, desastre e fraude, algumas vezes só a beleza merece confiança. Somente a excelência artística é incorruptível. O prazer não pode ser sucateado. E algumas vezes a comida é a única moeda real. Dedicar-se à criação e ao usufruto da beleza pode ser, portanto, um negócio sério. Nem sempre necessariamente uma forma de fugir da realidade, mas algumas vezes uma forma de ater-se à realidade, quando todo o resto está se desfazendo em retórica e trama. Não muito tempo atrás, as autoridades prenderam uma confraria de monges católicos na Sicília, que estava em estreito conluio com a máfia. Então, em quem se pode confiar? Em quem se pode acreditar? O mundo é duro e injusto. Erga a voz contra essa injustiça, e pelo menos na Sicília, você vai acabar nos alicerces de um prédio novo e feio. Em um ambiente assim, o que você pode fazer para conservar uma noção de sua dignidade humana individual? Talvez nada. Nada talvez, a não ser se orgulhar do fato de sempre tirar filés perfeitos de seu peixe, ou de fabricar a mais leve ricota da cidade inteira. Não quero ofender ninguém fazendo uma comparação exagerada entre mim e o sofredor povo siciliano. As tragédias da minha vida foram de uma natureza pessoal, e em grande parte criadas por mim mesma, e não foram opressivas em proporções épicas. Enfrentei um divórcio e uma depressão, não séculos de tirania assassina. Tive uma crise de identidade, mas também tive recursos financeiros, artísticos e emocionais, com os quais tentei resolvê-la. Mesmo assim, direi que a mesma coisa que ajudou gerações de sicilianos a manter sua dignidade, ajudou-me a recuperar a minha. A saber, a ideia de que apreciar o prazer pode ser a âncora de humanidade de uma pessoa. Acho que foi isso que Goethe quis expressar quando disse que é preciso vir até aqui, até a Sicília, para entender a Itália. E imagino que seja exatamente isso que senti quando precisei vir até aqui, até a Itália, para entender a mim mesma. Foi em uma banheira em Nova York, lendo em um dicionário palavras em italiano em voz alta. Assim, comecei pela primeira vez a curar a minha alma. Minha vida estava despedaçada, e eu estava tão irreconhecível para mim mesma que provavelmente não teria reconhecido meu próprio rosto em uma identificação policial.
No entanto, quando comecei a aprender italiano, senti um vislumbre de felicidade. E quando você sente um tênue potencial de felicidade depois de épocas tão sombrias, precisa agarrar essa felicidade com todas as suas forças e não soltá-la até ela arrastar você para fora da lama. Não se trata de egoísmo, mas sim de libertação. Você recebeu a vida. É seu dever e também seu direito como ser humano encontrar alguma coisa de belo nessa vida, por mais ínfima que seja. Cheguei à Itália abatida e magra. Ainda não sabia o que eu merecia. Talvez eu ainda não saiba totalmente o que mereço. Porém, o que sei é que ultimamente eu me recuperei, graças à alegria de prazeres inofensivos, e me tornei alguém muito mais intacta. A maneira mais fácil, mas fundamentalmente humana de dizer isso é que eu engordei. Existo agora mais do que há 4 meses atrás. Deixarei a Itália perceptivelmente maior do que quando cheguei aqui. E irei embora com a esperança de que a expansão de uma pessoa, a ampliação de uma vida, seja realmente um ato de valor nesse mundo. Mesmo que essa vida, só dessa vezinha, por acaso, seja apenas minha e de mais ninguém.